Fala, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Pessoal, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa, quero avançar com vocês agora o conteúdo de ponto, tá? O que eu falei para vocês lá na parte da nossa introdução, na parte de pontuação? Então, vírgula, ponto e ponto final, tá? Então, a vírgula é uma pausa pequena, ponto e vírgula uma pausa média e o ponto final uma pausa maior. Então, a pausa pequena, média ou grande entre os segmentos, tá? E quando eu falo segmentos, ali dentro eu estou falando entre orações, tá? Pessoal, o ponto final, nada mais, nada menos, é para terminar, tanto no período simples como no período composto ali, uma frase declarativa. Resumindo, é quando que o raciocínio termina, tá? Então, olhem aqui, gente, como isso é importante, pessoal. Deixa eu só colocar aqui em cima. Emprega-se ponto final, basicamente, para indicar o fim de uma frase declarativa, de um período simples ou composto. Isso é quando o raciocínio, ele praticamente acaba, tá? Então, ponto final, gente, ele é usado também em abreviatura. O que é uma abreviatura para nós, pessoal? É uma representação contraída de uma palavra ou locução através de um ponto abreviativo, tá? A abreviatura é diferente de abreviação. A abreviação é a retirada de sílabas, mantendo o sentido e a correção. E sigla ou siglonimização, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar as iniciais e transformar em sigla, tá? Então, são coisas muito diferentes. Então, a abreviatura, pessoal, ela tem um ponto abreviativo, tá? Evidentemente, o ponto do ETC termina o período. Logo, não pode haver outro ponto, tá? Então, quando vocês têm feijão, arroz, mortadela e etc. Ponto. Vocês não podem ter, pessoal, no etc. aqui dentro, que é o extenso do etc. O que vocês não podem ter? Vocês não podem ter assim, ó, feijão, arroz, mortadela e etc. Não. Esse e dando ideia de adição. Porque o próprio etc. aqui dentro, gente, ele já marca uma certa continuidade, tá? O que é um ponto de interrogação? A gente agora vai denotar, pessoal, muito a nossa entonação, a nossa ênfase aqui dentro, tá? Então, ponto de interrogação marca a elevação ascendente, ou seja, a elevação da voz com um tom questionador, tá? Frase interrogativa direta. O que faria se só lhe restasse um único dia? Entre parênteses, para indicar incerteza, eu disse corra, mas creio que eu poderia ter usado outra palavra. E agora a gente, não comum, pessoal, combinado com um ponto de exclamação para denotar surpresa, admiração e etc. Você não conseguiu chegar ao local da prova? Ponto de exclamação, gente, o ponto de exclamação usado para marcar o fim de qualquer frase com entonação exclamativa, indicando exaltação de espírito. Pessoal, já vi cair isso aqui, ó. Exaltação de espírito, tá? Exaltação de espírito. Então, o que vocês têm que cuidar agora aqui dentro, pessoal? Cuidem umas coisas bem importantes que tem ali. O que tem ali, gente? Tem algumas dicas que valem a pena vocês estudarem. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com ponto de interrogação, isso aqui, pessoal, para nós, não é muito importante. Isso aqui para nós também não é muito importante, porque teoricamente não cai em concurso. O que eles vão perguntar para vocês? Eles vão perguntar para vocês que o ponto de interrogação, ele marca uma exaltação de espírito? Não. Ele marca quem agora aqui dentro, pessoal? Ele vai marcar para nós aqui uma elevação ascendente, ou seja, elevação da voz com um tom questionador. Tá? Então, eles ficam trocando ponto de interrogação e exclamação pelas nomenclaturas dadas ali dentro, tá? Não se preocupem, pessoal, agora em decorar isso aqui, até porque a probabilidade de cair, gente, é 0,0000001%, pessoal, tá? Então, um tem uma ideia, um tom questionador, e o outro tem uma ideia de um tom de exaltação de espírito, tá? Normalmente exprime admiração, assombro, indignação, ordem. Então, coitada dessa menina. Vem após interjeições usualmente, nossa, Deus do céu. Então, nossa é uma locução, é uma interjeição.
Deus do céu, uma locução interjetiva, tá? Usado para substituir as vírgulas em vocativos enfáticos. Então, minha mãe me dizia quando era criança, Fabrício, ó, Fabrício, cuidado, não vai se machucar brincando aí, ó, vírgula, né? Teoricamente eu colocaria uma vírgula aqui, não vai, ó, usado para substituir as vírgulas em vocativos enfáticos, tá? Travessão, gente, o travessão, pessoal, ele é, na verdade, o hífen por travessão. O que que acontece? O travessão, na verdade, é um hífen estendido, né? Porque nós temos o hífen e depois nós temos o travessão, que na verdade é um duplo hífen, se a gente for falar a grosso modo, né? Então, ele é bastante usado, pessoal, na narração, na descrição, na dissertação e no diálogo. Portanto, figura repetida em qualquer certame público, né? Isso é indiscutível, né, pessoal? Lembrando que ele também é usado em aposto, lembrando que ele também é usado em elemento intercalado, oração intercalado, comentário do autor, tá? Então, indica a mudança de interlocutor no diálogo. Então, vocês vão perceber que lá tá assim, ó, tá? Vocês têm travessão, então tem João, aí depois tem lá Fabrício. Então, são falas agora dos personagens agora aqui dentro, tá? Pedro chegou ao trabalho e perguntou ao colega: João, você fez o relatório trimestral? Observe que a passagem intercalada pelo travessão João, você fez o relatório trimestral, está em discurso direto. E por isso introduzida por travessão. Próximo que vocês vão ter ali dentro, pessoal, coloque em relevo certos termos, expressões ou orações. Substitui nestes casos a vírgula O. Substitui nesse caso, pessoal, as vírgulas. Substitui nesse caso, pessoal, aqui que está a lógica de vocês. Aqui que cai em concurso público, ó. Os parênteses ou cochetes, tá? Então, o que vocês poderiam muito bem colocar? Marlene Pereira, sem ser artificial ou piegas, lhe perdoou incondicionalmente. Então, ela vai substituir a vírgulas, ela vai substituir os dois pontos, ela vai substituir os parênteses, ou ela vai substituir aqui dentro, pessoal, os colchetes, tá? Então, vocês cuidem e atentem para isso aqui, gente. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Tranquilo, pessoal? Foi conseguir entender esse conteúdo aqui? Ele é um pouquinho, pessoal, agora, né? Acho que eu coloquei aqui no mudo, tá? Pessoal, ele é um pouco mais curto. Ele é mais curto justamente porque o que vocês têm que cuidar no ponto de interrogação? Questionador. O que vocês têm que cuidar no ponto de exclamação? Exaltação. Tá? Então, vocês cuidem de algumas palavras-chave ali dentro. O que eu tenho que cuidar no travessão? O travessão é um hífen estendido. Ele pode substituir vírgula, ele pode substituir dois pontos, ele pode substituir parênteses, ele pode substituir colchetes, tá? Então é ali que vocês têm que cuidar. Porque quando cai em certames públicos, gente, o máximo que vai cair é perguntando. Se eu poderia tirar o ponto de interrogação, colocar o ponto de exclamação, manteria o sentido e a correção gramatical? Bom, se um é um tom questionador e o outro é um tom de exaltação, pense, pessoal, vocês questionando e vocês exaltados. Quando está exaltado, está questionando? Não. Até poderia, né? Até poderia, mas vocês vão perceber que tem outros sentimentos agregados ali dentro, tá? Então cuidem e atentem para isso, para não dar problema para vocês. Pessoal, lembrando, tá? Muitos de vocês me perguntam, Fabrício, como é que eu faço para adquirir o material? Pessoal, vou deixar sempre, sempre, sempre o link ali, tá? Que é o link da Hotmart, tá? Para que vocês possam efetivamente comprar esse material. Gente, ele está com 80% de desconto, pessoal, 80%. Então não pensem, só comprem, tá? Porque tem vários concursos públicos, tá? E vocês estão percebendo que eu estou abastecendo o canal de forma urgente para vocês não perderem esses concursos, tá? Então, muito importante para o profissional que vos fala, tá, gente? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.